Olá, meu nome é Justin, e se alguém me dissesse há 6 anos que eu estaria aqui hoje, compartilhando minha história com um monte de estranhos na internet, eu teria rido. Aposto que você nunca ouviu falar de uma vingança como essa. Não perdi tempo. Avisei o amante da minha esposa na hora, só para avisar, estou levantando 113 quilogramas no supino na academia e estou pensando em tentar acertar seu crânio em seguida. Mas, honestamente, isso não foi nada comparado à minha vingança, quando acertei onde realmente doía. Ele e a mãe dele pessoalmente. Naquela época, a vida parecia bem simples. Eu estava apaixonado e casado com a mulher com quem achava que passaria o resto da vida. Minha maior preocupação era decidir o que cozinhar para o jantar. Mas a vida tem dessas coisas, de mudar tudo. Deixe-me levá-lo de volta ao lugar onde tudo começou. Faculdade. Foi lá que conheci a Ira durante a semana de integração dos calouros. Ela era o tipo de pessoa que chamava a atenção de todos. Alto, confiante, com um sorriso capaz de iluminar um estádio inteiro. Enquanto o resto de nós tentava organizar nossos horários, Ira já era o centro das atenções. E eu? Eu era o cara desajeitado, só torcendo para não derramar café no meu pacote de boas-vindas. Nossos caminhos se cruzaram em uma cafeteria do campus. Ela sonhava em se tornar uma influenciadora de moda, viajar pelo mundo e usar roupas de grife. Na época, achei um pouco exagerado, mas a paixão dela era tão contagiante. Alguns anos depois, nos casamos. Nosso casamento foi como se tivesse saído diretamente de um painel do Pinterest. Luzinhas de fada cintilantes, potes de vidro com etiquetas de nome escritas à mão e Ira deslumbrante em seu vestido de renda. Sinceramente, achei que tinha ganhado na loteria. Mal sabia eu que aquele sonho estava prestes a se transformar em um pesadelo. No início, tudo era perfeito. Ira se dedicava a aumentar seu número de seguidores no Instagram enquanto eu me concentrava na minha carreira como engenheiro de software. Ela passava horas planejando ensaios fotográficos, editando conteúdo e fazendo networking com outros influenciadores. Quando sua conta começou a ganhar visibilidade, não pude deixar de me sentir orgulhoso. Vê-la fechar seu primeiro grande contrato com uma marca foi como ganhar na loteria. Mas eis algo que ninguém te conta sobre a fama nas redes sociais: é uma faca de dois gumes. À medida que o número de seguidores crescia, o ego dela também crescia. De repente, tudo girava em torno da marca. Nossos encontros românticos se transformaram em sessões de criação de conteúdo. E as férias? Esqueça relaxar. Aquelas sessões se transformaram em ensaios fotográficos com pôr do sol e drinks caríssimos. E se eu ousasse sugerir que simplesmente aproveitássemos o momento, bem, isso estava fora de cogitação. Eu ficava repetindo para mim mesma que era só uma fase. Ela estava se esforçando muito, correndo atrás dos seus sonhos. Mas, no fundo, eu sentia que as coisas estavam desandando. A garota por quem me apaixonei. Aquela que ria das minhas piadas bobas e comia ramen barato comigo durante as provas finais. Estava sendo gradualmente substituído por alguém obcecado por curtidas e seguidores. Então veio a academia. No começo, eu estava totalmente a favor. Que bom para ela, pensei. Ela queria se manter em forma e saudável. Mas logo a academia se tornou uma obsessão. Ela começou a sair com um novo grupo de amigos. Jovens, solteiras e ansiosas demais para arrastá-la para bares e boates. Elas se autodenominavam as rainhas fitness. Eu as chamava de encrenqueiras. Foi aí que tudo começou a desandar. Ela chegava tarde em casa, cheirando a tequila e perfume barato, rindo de alguma coisa no celular. Só uma noite das garotas, ela dizia, me dispensando como se eu fosse um pai superprotetor. Talvez eu devesse ter insistido mais naquela época, mas não o fiz. A questão é a seguinte: não gosto de me gabar, mas diria que me saí muito bem. Depois da faculdade, consegui um emprego estável como engenheiro de software. Quando a Ira estourou na carreira de influenciadora, eu já estava subindo na hierarquia. Ganhar um salário de 6 dígitos e poupar para o futuro. Estabilidade era importante para mim. Enquanto Ira sonhava com bolsas de grife e férias de luxo, eu me concentrava em garantir que nunca precisássemos nos preocupar com contas ou uma reserva de emergência. Acho que era aí que nossas diferenças se manifestavam. O sucesso não me subiu à cabeça. Eu continuava sendo o mesmo cara que gastava uma fortuna em uma pizza extra grande e considerava o dia perfeito. Mas para a Ira, cada dólar era apenas mais um passo rumo à próxima grande ostentação.
E acredite, sempre havia algo ainda maior para se exibir. Enquanto o mundo de Ira se tornava mais brilhante e extravagante, o meu permanecia com os pés no chão. Eu trabalhava longas horas e chegava em casa para encontrá-la rindo em uma transmissão ao vivo com seus seguidores, falando sobre a última tendência de cuidados com a pele ou abrindo mais um pacote de roupas de grife grátis. No início, fiquei feliz por ela. Quem não se orgulharia de ver o cônjuge ter sucesso? Mas depois começou a parecer excessivo. Deixe-me descrever a situação para você. Certa noite, depois de um turno de 12 horas corrigindo bugs que nem eram meus, cheguei em casa e encontrei a sala de estar inteira transformada em um estúdio fotográfico. Tripés, ring lights, tudo. O lugar parecia cenário de um ensaio fotográfico de moda de baixo orçamento. Meia dúzia de looks estavam espalhados pelo chão. Ei, amor, você pode me ajudar com essa iluminação? Ira gritou, sem nem mesmo levantar os olhos do celular. Mordi a língua. Não queria discutir, então apenas disse claro e coloquei minha bolsa no chão. O que eu realmente queria perguntar era: podemos ter um jantar normal, pelo menos uma vez? Foi naquela noite que percebi que vivíamos em dois mundos completamente diferentes. O meu mundo era de planilhas e prazos. O dela era de hashtags e mensagens diretas. Em algum momento, paramos de nos encontrar no meio do caminho. A obsessão pela academia também não ajudou. O novo grupo físico de Ira começou a afastá-la cada vez mais. No início, eram apenas treinos e smoothies. Depois, brunches. Depois, noitadas que se estendiam até a manhã seguinte. As histórias que ela trazia para casa, digamos que não eram exatamente tranquilizadoras. Meu Deus, Justin, você devia ter visto esses bíceps ontem à noite. Um verdadeiro colírio para os olhos, ela exclamaria, sem nem perceber como soava. Parece divertido, eu respondia, forçando um sorriso. Mas por dentro, eu gritava, quem fala assim com o marido? E então veio o telefonema. Era tarde. Provavelmente por volta da meia-noite eu estava no nosso quarto, lendo e-mails de trabalho. Ira estava na sala, sua voz ecoando pelas paredes finas. Eu não estava tentando ouvir a conversa alheia, mas quando você ouve alguém dizer é tão divertido conversar com você, isso chama a sua atenção. Eu paralisei. Fiz um esforço para ouvir mais. Sim, ele é legal. Só que, sabe, às vezes é meio chato. Mas chega de falar dele. O que você vai fazer amanhã? Perguntou ela, com a voz leve e sedutora. Que chato. Ela estava falando de mim, não é? Do cara que se matou de trabalhar para garantir que ela pudesse correr atrás dos seus sonhos sem se preocupar com aluguel ou comida. Se fosse mesmo o que eu pensava, não poderia confrontá-la sem provas. Então, decidi verificar o celular dela. Admito. Agir assim, sorrateiramente, me fazia sentir como um vilão. Ira foi tomar banho e deixou o celular na mesinha de cabeceira. Meu coração disparou quando estendi a mão e o peguei. Eu nem sabia se encontraria alguma coisa, mas algo dentro de mim me dizia que sim. Desbloquear o celular dela foi mais fácil do que eu imaginava. Ela não era exatamente uma expert em tecnologia, e a senha dela não era alterada há anos. No instante em que a tela acendeu, me senti culpado. Aquele era o espaço privado dela. O mundo dela. Mas então me lembrei de que ela já havia quebrado minha confiança. Eu não estava invadindo sua privacidade, eu estava descobrindo a verdade. Fui direto às mensagens dela. E lá estava, bem na minha frente. Um grupo de bate-papo chamado Fit Queens Unite. As mensagens eram explícitas. Cheio de emojis e encontros noturnos planejados. Aí vi uma mensagem da Ira, enviada mais cedo naquela noite. Sinceramente, ele não faz ideia. Sou bonita demais para ficar presa a um relacionamento assim. Mereço me divertir, e se isso significa algumas noites inocentes, que assim seja. Minhas mãos tremiam enquanto eu continuava lendo. Justin é tão chato às vezes. Tipo, eu sei que ele é um cara legal, mas eu não escolhi passar meus melhores anos sendo dona de casa. Eu quero emoção. Atenção. Perdi minha fase de mulherengo, e está na hora de mudar isso. Havia emojis de risadas e mensagens de seus amigos a elogiando. Um deles até disse à amiga, se ele é chato, por que não trocar por um melhor? Você é uma gata. Queria tirar o telefone do outro lado do quarto. Meu sangue fervia, mas ao mesmo tempo, eu me sentia anestesiado. Não era só o fato de ela ter me traído. Essa parte já era ruim o suficiente. O pior foi o jeito como ela falava de mim,
como se eu fosse um obstáculo na vida dela, impedindo-a de se divertir. Em algum momento, saí do transe e comecei a tirar capturas de tela. Eu ainda não tinha certeza do que faria com elas, mas sabia que precisaria delas. Foi aí que eu encontrei, perdido no histórico de conversas dela, uma conversa com alguém chamado Ryan. Abri a caixa e era pior do que eu esperava. Mensagens de texto com flertes, piadas internas, planos para nos encontrarmos. E depois, fotos. Não foi explícito, mas o suficiente para deixar claro que não se tratava apenas de uma amizade casual. Senti-me mal. As minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o telemóvel cair. Como ela pôde fazer isso comigo? Depois de tudo que eu fiz por ela? Tudo que eu sacrifiquei para que ela pudesse construir sua carreira? Foi assim que ela me retribuiu? Ficando às escondidas com um cara que provavelmente não sabia nada sobre compromisso. Foi então que ouvi seus passos. Bloqueei rapidamente o celular dela, coloquei-o de volta na mesa de cabeceira, deitei-me e fingi estar mexendo no meu próprio celular. Ela entrou cantarolando alguma música como se nada tivesse acontecido e se deitou na cama sem nem olhar para mim. Boa noite, disse ela casualmente, apagando a lâmpada. Eu não respondi. Não conseguia. Minha mente estava a mil, sabia que não conseguiria guardar isso para mim por muito mais tempo. A verdade tinha vindo à tona. Na manhã seguinte, senti como se estivesse presa em um pesadelo. Ira estava agindo como sempre. Alegre e extrovertida, cantarolando alguma música pop enquanto prepara seu smoothie matinal. Mas toda vez que ela me dava aquele sorriso perfeito, tudo em que eu conseguia pensar eram aquelas mensagens. A traição. O jeito como ela zombou de mim. Eu não conseguia nem olhar nos olhos dela sem sentir náuseas. Passei a maior parte do dia no trabalho apenas cumprindo as tarefas mecanicamente, enquanto minha mente repassava tudo repetidamente. Eu sabia que não podia deixar isso continuar. Confrontá-la era inevitável, mas eu queria que fosse nos meus termos. Quando eu estivesse pronto. Então esperei. Naquela noite, ela chegou em casa mais tarde do que o habitual, com cheiro de tequila e daquele perfume de baunilha forte que ela tanto amava. Suas bochechas estavam coradas e sua risada um pouco alta demais. Você se divertiu com as garotas? Perguntei, tentando parecer casual. Com certeza, respondeu ela, largando a bolsa no balcão. Só fomos a alguns bares. Nada demais. Assenti com a cabeça, reprimindo a vontade de mencionar o nome de Ryan para ela ali mesmo. Em vez disso, esperei até que ela fosse ao banheiro. Foi então que notei o celular dela vibrando na bancada. Uma mensagem apareceu: Ryan, já sentiram minha falta? E então algo dentro de mim se quebrou. Antes que eu pudesse pensar duas vezes, peguei o celular dela, abri a conversa e comecei a digitar. Ei, Ryan, eu escrevi. Só para avisar. Tenho levantado 250 kg no supino na academia e estou pensando em experimentar seu crânio. Em seguida. Fiz uma pausa, um sorriso irônico se espalhando pelo meu rosto. Aquilo era estranhamente satisfatório. Eu acrescentei. Além disso, se você acha que se envolver às escondidas com a esposa de outro faz de você um homem, vai ter uma surpresa desagradável. Você não é um homem, Ryan. Você é apenas um shake de proteína com pernas. Eu cliquei em enviar. Sua resposta veio quase imediatamente. Uau, pesado. Não, respondi. Só o marido chato dela. Sabe? Aquela que paga as contas enquanto você faz o papel de Romeu no suporte de agachamento. Eu estava prestes a digitar mais alguma coisa quando ouvi a porta do banheiro se abrir rangendo atrás de mim. Que diabos você está fazendo? A voz de Ira cortou o ar como uma faca. Eu paralisei, meu polegar pairando sobre o teclado. Ela estava parada na porta, o rosto uma mistura de choque e raiva. Seus cabelos úmidos caíam sobre os ombros e ela ainda segurava uma toalha. Mas toda a atenção dela estava voltada para o telefone em minha mão. Bem, perguntei, virando-me para ela, veja quem resolveu se juntar a nós. Você gostaria de explicar por que sua amiguinha da academia acha que pode te mandar mensagens assim? O rosto dela empalideceu. Me devolve meu celular, Justin. Acho que não, respondi, mantendo o objeto fora do alcance dela. Estou só começando. Ryan e eu estamos batendo um papo ótimo. Sabia que ele te chamou de gostosa emoji de fogo? Fofo, né? Ela tentou pegar o telefone, mas eu recuei, elevando a voz. Nem pense nisso. Você não tem o direito de se fazer de vítima aqui. Como você se atreve a mexer nas minhas mensagens?
Ela disparou, com a voz trêmula de raiva. Isso é uma invasão de privacidade. Soltei uma risada amarga. Privacidade? Sério? Você está preocupado com privacidade quando anda me aprontando pelas costas? Me poupe do sermão. Ira. Ela cerrou os dentes. Por um instante, pensei que ela fosse tentar argumentar, mas levantei o telefone novamente, percorrendo a conversa dela com Ryan. Essa é a minha favorita, eu disse em tom de deboche, lendo em voz alta. Já sentiu minha falta? Você estava tão linda naquele vestido preto ontem à noite. Ela ficou em silêncio, com o rosto corado. Justin, por favor, deixe-me explicar. Explique o que exatamente? Eu retruquei. Que você tem mentido para mim? Que você se acha bonita demais para ser fiel? Ou que eu sou só mais uma fonte de renda para bancar seu estilo de vida de influenciadora? Seus olhos se encheram de lágrimas, mas eu não me importei. Você não entende, começou ela, com a voz trêmula. Não. Eu entendo perfeitamente, eu a interrompi. Você é egoísta, Ira. Você se importa mais com seus seguidores e com seu estilo de vida de rainha da academia do que com a pessoa que está ao seu lado há 6 anos. Ela ficou ali parada, sem palavras, enquanto eu jogava o celular dela no sofá. Arruma suas coisas, eu disse friamente. Você vai embora hoje à noite. Justin, por favor, ela soluçou, aproximando-se. Foi só um engano. Eu vou consertar, prometo. Não, Ira, eu disse, com a voz dura como aço. Você não vai consertar isso. Você não vai reescrever as regras só porque se arrepende de ter sido pego. Acabou. Sem dizer mais nada, entrei no quarto, peguei a mala dela e comecei a arrumá-la. Quando terminei, chamei um Uber para ela e entreguei a mala. Você pode ficar na casa da sua mãe, eu disse secamente. Vou mandar o resto das suas coisas depois. Ela ficou parada na porta, soluçando, sua voz ecoando pelo silêncio. Justin. Eu te amo, ela disse. Mas eu não respondi. Apenas fechei a porta atrás dela. À noite seguinte a partida de Ira pareceu irreal. A casa estava silenciosa. Estranhamente, sim. Não havia ring lights espalhadas pela sala de estar. Nem dancinhas aleatórias do TikTok sendo gravadas na cozinha. Pela primeira vez em anos, o lugar parecia vazio. Eu tinha um lugar só para mim, mas em vez de me sentir aliviada, senti um vazio. No entanto, eu não ia deixar isso me impedir. Se há uma coisa que você precisa saber sobre mim, é que eu não desmorono sob pressão. Ira pode ter quebrado minha confiança e partido meu coração, mas eu ainda tinha meu amor próprio. Na manhã seguinte, fiz 2 ligações telefônicas. Uma para um advogado e a outra para meu melhor amigo. Levi. Você fez o quê? Levi quase se engasgou com o café quando contei tudo. Você a expulsou? Ah, sim, sem mais nem menos. Claro que sim, eu disse, andando de um lado para o outro na sala. O que mais eu poderia fazer? Ficar aqui sentada fingindo que está tudo bem enquanto ela está lá fora flertando com algum cara da academia. Levi soltou um assobio baixo. Nossa, eu sabia que ela tinha um ego inflado, mas isso? Isso é outro nível. É, nem me fale, murmurei. O pior é que ela nem se arrepende do que fez. Só lamenta ter sido pega. Levi suspirou. Bem, se precisar de ajuda para tirar as coisas dela daqui, me avise. Ou, se quiser que eu fure os pneus do Ryan, estou à disposição. Finalmente ri pela primeira vez em dias. Vou me lembrar disso. A ligação com a advogada não foi tão engraçada. Aparentemente, divorciar-me de alguém como a Ira não seria tão simples quanto expulsá-la de casa. Ela tinha direitos, e se eu não tomasse cuidado, poderia ficar com uma boa parte das minhas economias. Você possui alguma documentação que comprove a infidelidade dela? Perguntou o advogado. Muitas, eu disse, pensando em todas as capturas de tela que eu tinha feito. Mensagens de texto, chats em grupo, o que você imaginar. Ótimo. Isso vai ajudar. Mas precisamos ser estratégicos. Se ela for tão egocêntrica quanto você diz, pode tentar se fazer de vítima. Eu gemi. Claro que sim. Ela já é profissional em se apresentar para uma plateia. Vamos nos antecipar, disse ele. Vou começar a preparar a papelada. Enquanto isso, mantenha a cabeça baixa e não interaja com ela. Não importa o que ela diga ou faça. Mais fácil falar do que fazer. Nos dias seguintes, Ira passou de arrependida a francamente rancorosa. Ela me ligava sem parar,
deixando mensagens de voz chorosas dizendo quanto se arrependia de tudo e queria consertar as coisas. Mas quando eu não respondia, o tom dela mudou. Você se acha tão perfeito, Justin, começava uma mensagem de voz. Atenção, você não é. Talvez se você não fosse tão chato, eu não precisaria de atenção em outro lugar. No final da semana, ela levou suas queixas para as redes sociais. Claro que sim. Seu Instagram foi inundado de posts enigmáticos e fotos de pôr do sol com legendas como "Quando o amor se transforma em controle, é hora de se libertar". Nem me fale das histórias dela. Trechos de canções de amor tristes, fotos de taças de vinho e queixas vagas sobre como algumas pessoas simplesmente não sabem apreciar uma mulher forte. A princípio, ignorei. Mas aí uma das minhas colegas me mandou um print de uma publicação que quase me fez cuspir o café. Era uma selfie da Ira com os olhos marejados, a mão no peito de forma dramática. A legenda dizia: traída, abandonada e deixada para se reconstruir. Mas uma rainha sempre se ergue. Hashtag mulher independente, hashtag novos começos. Os comentários foram uma mistura de simpatia e ceticismo. Seus seguidores não conheciam a história completa, mas alguns começaram a questionar a versão dela. Um comentário se destacou: espera, você não o traiu, foi aí que percebi que tinha vantagem. A vida inteira de Ira girava em torno da sua imagem. E naquele momento, essa imagem estava se desfazendo. Uma semana depois, ela finalmente recebeu os papéis do divórcio. Gostaria de ter visto a reação dela, mas pedi para o Levi entregar na casa da mãe dela. Segundo ele, ela não reagiu bem. Ela estava furiosa, Levi me contou naquela noite enquanto bebíamos. Tipo, em pleno colapso. Juro que consegui ouvi-la gritando através da porta. Ótimo, eu disse, dando um gole na minha cerveja. Ela merece sentir o que é perder o controle pelo menos uma vez. Bem, não comemorem ainda, avisou Levi. Ela não é do tipo que desiste sem lutar. Ele tinha razão. No dia seguinte, recebi um e-mail do advogado dela exigindo metade de tudo. A casa, minhas economias, até meu carro. Era ridículo, na verdade. Ira passou anos ostentando sua independência, mas agora agia como se não conseguisse sobreviver sem uma parte do meu salário. Meu advogado não se abalou. Que ela peça à lua, disse ele. Ela não vai conseguir. Não com as evidências que temos. E assim, a batalha começou. Se há uma coisa que define Ira, é que ela nunca soube a hora de desistir. Ela estava lá fora fazendo o que fazia de melhor. Excesso de compartilhamento. Cada postagem, cada story, cada indireta passivo-agressiva era como ver alguém acender um fósforo em uma sala cheia de gasolina. Seu colapso nas redes sociais foi trágico e, sejamos honestos, até que é divertido. Ela postou legendas vagas e dramáticas como: reconstruir-se após uma traição é a jornada mais difícil, mas eu me reerguerei mais forte. E algumas pessoas só te amam quando podem te controlar. Lembrem-se do seu valor, rainhas. Foi típico do Ira, bancando a vítima ao extremo. Mas então ela cometeu um grande erro. Tudo começou numa noite em que eu estava navegando pelo Instagram e vi que ela estava ao vivo. A curiosidade me venceu, então cliquei. Lá estava ela, sentada no sofá com uma taça de vinho na mão, o rosto corado e a fala um pouco arrastada. Sabe? Começou ela, jogando os cabelos dramaticamente. As pessoas acham que me conhecem. Acham que conhecem a minha história. Mas deixe-me dizer uma coisa. Eles não fazem isso. Senti um arrepio. Era como assistir a um acidente de trem em câmera lenta. Meu ex-bem, em breve ele é tão sem graça, continuou ela, girando a taça de vinho como se estivesse numa novela. Tipo, sim, ele é um bom provedor e tal, mas cadê a paixão? Cadê a diversão? Eu mereço alguém que me faça sentir viva, sabe? A seção de comentários estava bombando. Alguns de seus seguidores adoraram, enviando corações e emojis de fogo. Mas outros não estavam tão convencidos. Amiga, não era ele quem pagava todas as suas contas. Mas você não o traiu? Talvez você devesse se concentrar em si mesma em vez de culpá-lo. Quase senti pena dela. Quase. Então ela disse algo que me deixou furioso. Sinceramente, ela murmurou, se eu soubesse que ele ia reagir assim, não teria me dado ao trabalho de ficar me escondendo. Eu cometi um erro, mas quem nunca errou? Ele simplesmente não conseguiu lidar com uma mulher como eu. Foi isso. Fechei o aplicativo e liguei para meu advogado.
No dia seguinte, adicionamos a transmissão ao vivo dela à pilha de provas que já tínhamos. Entre as capturas de tela, as mensagens de texto e agora a confissão pública dela, tínhamos mais do que o suficiente para traçar um retrato claro de quem ela realmente era. Meu advogado me garantiu que as artimanhas dela só estavam ajudando meu caso. Mas Ira ainda não tinha terminado. Alguns dias depois, recebi uma mensagem frenética do Levi. Cara, você viu a última postagem dela? Abri o Instagram e quase me engasguei com o café. Lá estava, uma foto da Ira posando em frente à academia. A legenda era uma obra-prima de autopiedade e ilusão. Dizem que a gente só dá valor ao que tem quando perde, mas às vezes o que a gente perde não valia a pena guardar. Recomeçar, deixar a toxicidade para trás e focar em mim. Não foi a legenda que me chamou a atenção. Foram os comentários. Espera aí, ela não traiu o marido? É o mesmo cara que comprou um carro para ela? Tóxico. Seus seguidores começaram a se voltar contra ela. A imagem que ela havia trabalhado tanto para construir estava se desfazendo. E o pior? Ela mesma fez isso. Quando chegamos ao tribunal, Ira era apenas uma sombra da mulher confiante que fingia ser. Sua fachada de autoconfiança havia se desfeito sob o peso do escrutínio público e das dificuldades financeiras. Ela perdeu alguns patrocínios por causa de sua exposição excessiva, e as exigências de seu advogado se tornavam cada vez mais desesperadas. O juiz, no entanto, não aceitou isso de forma alguma. Entre a transmissão ao vivo, as capturas de tela e a evidente falta de remorso dela, não demorou muito para o tribunal decidir a meu favor. Ira ficou com o carro e uma pequena poupança, mas foi só isso. Saí de lá com minhas economias intactas, a propriedade total da casa e um rompimento definitivo com o circo que ela chamava de vida. Quando a decisão foi anunciada, Ira me lançou um olhar que jamais esquecerei. Parte raiva, parte incredulidade e talvez uma pontinha de arrependimento. Mas, a essa altura, já não importava. Eu tinha terminado. Naquela noite, Levi e eu saímos para tomar uns drinks para comemorar. Aos novos começos, disse ele, erguendo o copo. À paz e ao sossego. Eu tilintei o meu contra o dele. Foi uma sensação boa. Não. Foi ótimo. O peso do caos causado por Ira finalmente saiu dos meus ombros, e eu estava pronto para recomeçar. Desta vez, nos meus próprios termos. Já se passaram alguns meses desde a decisão judicial, e deixe-me dizer-lhe, a liberdade nunca teve um sabor tão doce. A casa, antes repleta da bagunça sem fim de Ira, ring lights, pilhas de caixas de entrega e equipamentos de ginástica aleatórios. Finalmente é meu de novo. Silencioso. Tranquilo. Do jeito que deveria ser. No início, eu não sabia o que fazer com todo aquele espaço vazio, tanto físico quanto emocional. Eu havia passado tantos anos imersa no mundo de Ira. O drama dela, as ambições dela, a necessidade constante de atenção. Que eu havia me esquecido da sensação de simplesmente ser eu mesma. Mas aos poucos, comecei a entender. Pelo que ouvi, Ira não se recuperou totalmente. Ela tentou reforçar a imagem de rainha independente no Instagram, mas não deu certo. As pessoas não são bobas. Seus seguidores diminuíram, os patrocinadores a abandonaram e sua tentativa de se reinventar como coach de amor próprio fracassou. No fim das contas, é difícil pregar o amor próprio quando a internet te conhece como a mulher que arruinou o próprio casamento. Ela até tentou entrar em contato comigo algumas vezes. A primeira foi uma mensagem de voz bêbada, onde ela alternava entre chorar e gritar sobre como tudo era injusto. A segunda foi um e-mail. Longo, confuso e repleto do drama de sempre. Como ela sentia minha falta. Como ela percebeu que cometeu erros. Como ainda podíamos consertar as coisas. Não respondi a nenhuma das duas. Por que eu faria isso? Esse capítulo estava encerrado. Depois que tudo desmoronou com Ira, me vi afundando num mar de raiva e confusão. Foi durante uma dessas noites sem dormir, quando o peso de tudo me atingiu novamente, que encontrei a mãe de Ryan. Eu já a tinha encontrado algumas vezes antes em reuniões. Nada além de cumprimentos casuais e conversas banais. Mas dessa vez foi diferente. Ela tinha um ar de sofisticação, algo que me intrigou. Acabamos conversando. Falando sério, e me vi me abrindo para ela de maneiras que não fazia com ninguém há muito tempo. Ela era gentil, constante e sabia ouvir. Algo que eu não tinha percebido que estava fazendo falta. Certa noite, depois da festa de um amigo em comum, ela se ofereceu para me dar uma carona para casa. A conversa fluiu facilmente, mas quando estávamos sozinhas no carro, algo mudou.
Havia uma tensão não verbalizada entre nós. Havia algo carregado de tensão. Contei a ela sobre a traição de Ira, como me senti descartada e sem valor, e ela compartilhou suas próprias frustrações sobre a vida, sobre Ryan, sobre como as coisas nunca saíram como ela esperava. Quando ela me deixou em casa, trocamos um longo olhar. Uma que se prolongou um pouco demais. Ela estendeu a mão, tocou meu braço levemente e disse: "Espero que as coisas melhorem para você, Justin." Aquele toque despertou algo em mim. Algo que eu não esperava, mas que não podia negar. Nas semanas seguintes, nossos encontros se tornaram mais frequentes. No início, era inocente. Eram apenas momentos em que nos encontrávamos para um café ou jantar, onde podíamos conversar sobre a confusão em que ambas estávamos envolvidas. Mas, gradualmente, tornou-se mais do que isso. Suas palavras, seu toque, a maneira como ela ouvia. Foi como se eu finalmente tivesse encontrado alguém que me enxergasse, alguém que não me julgasse nem me abandonasse. Em pouco tempo, tornou-se um jogo de segredos, de momentos escondidos. Começou com um toque aqui, um olhar ali, mas logo estávamos nos encontrando em lugares onde ninguém podia nos encontrar. Havia noites em que ficávamos deitados juntos, envolvidos pela emoção do proibido. A cada vez, sentia como se estivesse recuperando um pouco do controle. Algo que eu havia perdido quando Ira me virou as costas. Não se tratava de paixão ou amor. Tratava-se de mostrar a Ira e Ryan que eu conseguia fazê-los sentir o mesmo que eles me faziam sentir. Foi vingança. Simples assim. A verdadeira reviravolta aconteceu quando Ryan descobriu. Não foi um acidente. Um dia, ele encontrou uma mensagem no celular dela. Uma foto minha, enviada à tarde da noite, com uma legenda simples: "Te vejo hoje à noite." Mesmo lugar, mesmo horário. Isso foi o suficiente para fazê-lo ferver de raiva. "Você está mesmo fazendo isso?" Ele gritou, tremendo de raiva. "Você está tendo um caso com ele?" Ela não pediu desculpas. Nem sequer hesitou. Apenas o encarou fixamente. "Justin tem me apoiado de maneiras que você nunca acompanhou. Ele tem sido gentil. Algo que você deixou de ser há muito tempo." Ryan, fervendo de fúria, saiu furioso. Ele não aguentava mais palavras. Ele viria atrás de mim. Abri a porta e, por uma fração de segundo, ficamos nos encarando. Sem dizer uma palavra, Ryan desferiu um soco em mim, com o punho cerrado. O confronto não durou muito. Não revidei. Em vez disso, fiquei parada ali. Calmo, quase distante. "Você a perdeu quando pensou que poderia viver no seu mundo de mentiras", eu disse. "E agora estou garantindo que você sinta como é estar do outro lado." Ryan não respondeu. Ficou ali parado, a raiva fervilhando dentro dele, sem saber como lidar com a verdade. Eu podia ver isso em seus olhos. A constatação de que eu havia tirado algo que ele não poderia recuperar. Ele sabia que eu estava certa. Mas isso não importava. Naquela noite, ambos saímos dali transformados para sempre. Para mim, foi uma forma distorcida de encerramento. Eu tinha deixado minha mensagem clara. Eu tinha mostrado a ambos como é ter alguém em quem você confia virando o jogo contra você. Para Ryan, tenho certeza que foi uma pílula amarga de engolir. Percebi que eu havia feito com ele o que ele havia feito comigo. Não apenas tomando o lugar dele junto à mãe, mas fazendo sentir a mesma dor, a mesma traição. Eis o que descobri: os sinais de alerta existem por um motivo.